pessoal, como vocês estão? Me chamo Fernanda, sou professora de matemática da Rede Municipal de Pesqueira, tá? E trago hoje para o 6º ano o conteúdo de polígonos. Dentro dos polígonos, nós vamos focar um pouquinho nas definições e classificações dos triângulos. Observem aí essas figuras. Então, o polígono, ele é uma figura que tem todos os seus lados fechados, tá? A palavra polígono vem da palavra grego polígono, que significa ter muitos lados ou ângulos. Então, observem aí essas duas figuras, onde nós temos esses dois polígonos, um formado pela letra A, B, C, D e E outro pela letra A, B e C. Observem que ele contém todos os lados fechados. Nós temos o polígono convexo e o polígono côncavo. Então, o que é um polígono convexo? O polígono convexo, veja um exemplo aí, esse primeiro polígono formado pelas letras A, B, C, D e E, ele é um polígono convexo porque os seus ângulos internos são todos inferiores a 180 graus. Ou seja, todos os ângulos desse polígono aí, eles são menores que 180 graus, os ângulos internos, tá? E esse outro é chamado de polígono côncavo porque ele contém ângulos, pelo menos um dos seus ângulos é maior que 180 graus, é superior a 180 graus. Então, a diferença entre o polígono côncavo e convexo é essa. O convexo, ele contém ângulos, todos os ângulos inferiores a 180 graus. E o côncavo, pelo menos um dos seus ângulos é maior que 180 graus. Nos polígonos, o número de ângulos ele deve ser igual ao número de lados. Observem aí, nesse polígono aí, formado pelas letras A, B e C, nós temos aí um ângulo, onde tem aí esse A, que tem o quadradinho, esse ângulo aí é formado por 90 graus, tá? Então, observem aí que nós temos o lado AB, o lado AC e o lado BC. Então, a quantidade de lados, que são 3, nós temos a mesma quantidade de ângulos, tá? E os pontos aí, onde tem o A, o B e o C, são chamados de vértices. Vamos ver agora alguns tipos de polígonos. Observem que o nome do polígono, ele muda de acordo com a quantidade de lados, sendo que a quantidade de lados corresponde à mesma quantidade de ângulos. Observem aí, nessa primeira forma, esse primeiro polígono, ele tem 3 lados, ele é chamado de triângulo e ele contém 3 ângulos. Na segunda figura, nós temos aí um quadrilátero, ele é chamado de quadrilátero por conter 4 lados e 4 ângulos. Temos aí o pentágono, né? O pentágono ele tem 5 lados e 5 ângulos. O hexágono ele tem 6 lados e 6 ângulos. O heptágono ele tem 7 lados e 7 ângulos. Então, observem que esses polígonos eles mudam o nome de acordo com a quantidade de lados e de ângulos. Então, o polígono ele é isso, ele é formado pela sua quantidade de lados e de ângulos, e aí cada um recebe o seu nome de acordo com esses quantitativos. Todo polígono de 3 lados ele é denominado de triângulo. Observem aí que ele contém lados, vértices e ângulos internos, né? Então, vejamos aí esses 3 tipos de triângulos. Nós temos o tipo equilátero, o tipo isósceles e o tipo escalano. O tipo equilátero, ele contém todos os seus lados exatamente iguais, com a mesma medida. Logo, seus ângulos internos também têm a mesma medida. Por isso, ele é chamado de triângulo equilátero. O isósceles, ele tem apenas 2 lados iguais. Observem aí que o lado PQ e PR tem o mesmo tamanho. Já o lado aí QR, ele tem um tamanho diferente dos outros 2 lados. Por esse motivo, ele contém 2 ângulos iguais e apenas um ângulo diferente. Então, esse triângulo ele é chamado de triângulo isósceles.
Temos também o triângulo escalano. O triângulo escalano, ele é formado por três lados diferentes. Tá? Entre um dos seus ângulos aí, nós temos um ângulo reto, 90 graus, que mede 90 graus. Por esse motivo, por conter todos os lados diferentes, ele é chamado de triângulo escalano. Então, observem aí que o triângulo, nós temos três formatos de triângulos, um chamado equilátero, um isósceles e um escalano. Então, baseado nas informações dadas aqui, vocês já conseguem resolver algumas atividades, algumas classificações de polígonos. Vocês já compreenderam que nós temos três tipos de triângulos, que polígono é dado pela quantidade de lados e de ângulos. Eu espero que todos vocês tenham conseguido compreender um pouco da nossa aula de hoje.